Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente nesta casa, poder contribuir para vocês mais uma mensagem guiada pela espiritualidade, como assim foi falado. Em primeiro lugar, eu sempre gosto de haver nas preleções falando que todos sejam muito bem-vindos a esta casa de Deus, né? Esse lugar maravilhoso, iluminado por Jesus Cristo, onde que trabalha sempre a espiritualidade maior, sempre nos orientando para o caminho do bem, do amor e da caridade. Sempre nesta casa eu encontrar palavras de fé, gratidão e força. Todas as vezes que vocês precisarem de alguma coisa, saiba que aqui está sempre de portas abertas para esclarecer a palavra de Deus e de Jesus. Todas as minhas preleções são voltadas nas obras básicas do Espiritismo. A de hoje está especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem no comecinho do Evangelho, na introdução do Evangelho. Como nessa reencarnação não fui adotado de uma boa memória, bem que eu tentei decorar todo o trecho do qual eu gostaria de falar, mas não consegui. Vou ler para vocês. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Bem no início do Evangelho mesmo. Fala assim: toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim pronunciam-se por fé, confiados no que ouviram dizer, confirmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que compreendem e sabem deduzir as consequências. A razão está por muito na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que, para o maior número de seus leitores, é ininteligível. Entender. Isso se dá pela forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem. Fazem que a maioria leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem a entender, isto é, sem proveito. Vou resumir esse trecho que eu acabei de falar agora em duas palavras: entendimento e compreensão. É o tema que nós vamos falar sobre essa noite. Será que realmente nós conseguimos entender tudo aquilo que se fala aqui, não só nas minhas preleções, mas em outras preleções? Será que nós conseguimos entender e compreender tudo que se fala? Muitas pessoas, eu já ouvi assim dizer, que às vezes não conseguem entender ou compreender as palestras do Edivaldo, acham um pouco complexa, um pouco complicada. Será que nós realmente conseguimos entender sobre quando nós falamos em Deus, né? Que a gente ouve falar que Deus é todo soberano, né? É o todo poderoso. E que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores no livro dos espíritos, na pergunta número 1, e ele não pergunta o que é Deus, ele pergunta quem é Deus. E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Uma coisa, sabe, que a gente consegue entender o que quer dizer isso? E os espíritos ainda relatam para Allan Kardec, nessa mesma pergunta, nesse mesmo capítulo, fala que Deus, ele é onipotente, onipresente, está em todos os lugares, extremamente justo e bom. Será que a gente consegue compreender essa questão quando nós falamos extremamente justo e bom? Pode ser que nesse momento nós estamos aqui, que estamos em colóquio com Deus, estamos deixando os nossos problemas de lado, tentando vir buscar as soluções. Às vezes pode ser fácil de entendimento, mas será que quando vem aquela força, será que quando vem aquele problema em nossas vidas, nós realmente achamos que Deus é soberanamente justo e bom? Então o que vem a ser, na verdade, entender e compreender. O que significa essas palavras? O entendimento é tudo aquilo que eu tenho um conhecimento ou eu adquiro. Pode ser novo ou não. E a compreensão
é tudo aquilo que eu consigo aprofundar desse entendimento e desse conhecimento. É comum a gente, às vezes, entendermos algo e não compreender, ou o contrário. Muitas pessoas têm uma compreensão muito grande sobre um assunto, mas não entendem de onde ele veio. Posso dizer, por exemplo, que numa época que eu estudava, que isso já faz muito tempo, tinha uma matéria que existe, a matéria chamada geometria, né? Aquilo eu não entendia como é que se falava, não compreendia nada, onde saía aquele seno, aquele cosseno, nada daquilo entrava dentro da minha cabeça. É uma dificuldade muito grande. Muitas pessoas passam uma vida inteira, especializações, graduações, pós-graduações, em um assunto, fazem uma compreensão fenomenal, mas às vezes não conseguem entender de onde aquilo saiu. São os especialistas, eu cuido só do braço direito, não sei o que acontece do braço esquerdo. Então isso é uma forma de entendimento e de compreensão, e isso quando nós trazemos às nossas vidas, é a chave fundamental. Então como a gente pode entender e compreender as coisas, sendo que nós estamos aqui vivendo num mundo de prova e expiação? Será que a gente vai conseguir entender tudo que está? Não vamos conseguir. Ninguém vai desencarnar dessa vida anjo. Como eu falei, estamos vivendo num mundo de prova e expiação, na qualidade de espíritos imperfeitos, aonde a predominância da matéria sobre o espírito ela é maior. Então, por isso, nós jamais vamos entender e compreender tudo o que se passa. Mas é necessário que isso se faça? Não é necessário que isso se faça. Pois Deus, quando Ele fala que a inteligência suprema, Ele já pensou nisso tudo. E algumas coisas nós sabemos que nós conseguimos sobreviver sem o entendimento e sem a compreensão. Posso lhe dizer, afirmar isso sobre algumas leis que existem, como a principal lei da física, que é a lei da gravidade. A gente não precisa entender, nós precisamos compreender, porque isso está enraizado em nós, está na nossa subconsciente. Desde que nós estamos pequenos, tentando andar, sabemos se desequilibrarmos, nós iremos cair. Qualquer movimento que eu faço, se eu desequilibrar, eu vou para o chão. Isso já está em mim. E às vezes isso me acompanha durante toda a minha vida, né? Às vezes pode ser que durante a nossa mocidade, juventude, aquela força de vontade de achar que nós podemos com o mundo, isso nos esquece. Mas quando nós passamos com mais tempo, com mais experiência, isso nos aflora. Isso vem na terceira idade. Podemos ver que a maioria das pessoas idosas tem medo de cair, porque elas sabem que nesse período vai ser pior. Então é necessário que a gente entenda e compreenda para poder viver a vida. Não, isso já está em nós. Deus nos colocou isso. Deus sabe que isso está em nós. Como aquela pessoa que às vezes entende que ao atirar numa pessoa uma arma de fogo e pegar e contra a vida dela, ela tem um entendimento. E às vezes ela compreende que se ela ficar aqui naquele momento do ato do crime, ela vai ser presa e ela não quer, e assim ela foge. Então ela não pode falar que puxou o gatilho, que disparou contra uma pessoa sem um entendimento e nenhuma compreensão, que se assim ela entendesse e compreendesse tudo, ela não atiraria. Então ela tem um entendimento e ela tem a compreensão daquilo que ela está fazendo. E Deus nos põe isso em nossa vida, mas é necessário sabermos onde está a nossa base disso. Porque se eu tenho uma base de entendimento dentro do materialismo, o meu entendimento e a minha compreensão será uma. Mas se a minha base está voltada para o plano espiritual, para as coisas de Deus, o meu entendimento e a minha compreensão é outra. Podemos dizer que todos nós aqui presentes neste momento, estamos todos ligados a Deus, o nosso entendimento e a nossa compreensão está numa só? Aqui nesse momento poderá ser que sim, né? Mas quando nós falamos em questão de entendimento, quando nós falamos sobre a morte, que todos nós aqui já passamos por isso. Não foi uma, duas vezes, já estivemos de lá, do outro lado de lá, já passamos por inúmeras provações. Estamos aqui hoje com a graça de Deus para tentar novamente.
E nós conseguimos dar um passo muito importante, porque nós saímos dos nossos lares, deixamos a nossa casa por estar aqui presente, para aprender mais uma palavra, para quando chegarmos do outro lado de lá, chegarmos mais esclarecidos, e não assim passar pelos umbral, e sim chegar ao plano espiritual da cidade, que esse é o objetivo nosso principal. Não sair daqui de anjos perfeitos, mas saber como entender o que é melhor sobre a morte. E se o meu entendimento sobre a morte for sobre o materialismo, qual que será a minha compreensão? Se eu sou aquela pessoa extremamente materialista, que eu já vi isso, pessoas assim dizer que não deixa eu acordar no outro dia de manhã e trabalhar para ver se Deus vai pagar a minha conta. Pessoas assim têm. Acham que Deus não existe, está fora desse plano, que a ciência e o homem conseguem justificar tudo em sua vida. O principal que ele tem é a matéria, é o dinheiro. E vive uma vida inteira acreditando nisso. E acha que com a morte tudo se acaba. Não tem mais nada após a morte. O que eu tenho é o meu dia, é o meu hoje, é a minha matéria, é o meu dinheiro e sou eu. É o que importa. É o pensamento e entendimento de uma pessoa extremamente materialista sobre a morte. Já algumas outras pessoas que são materialistas, mas agora já acreditam que há algo que pode ser explicado não pela ciência, pode ser algo de uma divindade, às vezes acreditam que é Deus, Jesus, acha que saiu de uma divindade maior, uma centelha de um fruto, está aqui na terra, e após a morte retornará para isso. São pessoas que já estão começando a saltar do materialismo, já começam a acreditar numa ideia que existe algo a maior, existe algo acima, já estão melhorando. Há outras pessoas, porém, que passam uma vida inteira acreditando que quando eu redimir dos meus pecados, se eu voltar com os meus pecados e redimir, serei salvo a eternidade. Muitas pessoas acreditam que compram terrenos no céu, que ao chegar lá estará esperando lá o lado de Deus Pai para uma vida eterna de bondade. São pessoas que acreditam que se o arrependimento os salvará. Mas nós, que somos espíritas, essa doutrina maravilhosa, essa doutrina reveladora, nos fala que a morte, ela não existe. A morte é somente do corpo físico, esse corpo no qual nós estamos aqui novamente, no qual nós já passamos por outros. E ela nos fala que, na verdade, não basta somente o arrependimento, e ele é necessário para que eu pare de fazer aquilo que eu estava fazendo errado. Mas ela vem me falar que eu preciso de fazer a reparação. O Espiritismo vem me falar que, na verdade, não existe esse inferno no qual a gente às vezes ouve falar. Existe sim um umbral, e quem nos manda para o inferno ou umbral ou para o céu, que nós chamamos de plano espiritual, não é Deus, nossa própria consciência. Essa consciência que nos acusa que se nós cairmos, desequilibrarmos, nós vamos para o chão. Essa consciência nos cobra porque eu não fui melhor um bom filho. Essa consciência vai me cobrar porque eu não fui melhor um bom marido, porque eu não fui melhor uma boa esposa, porque eu não ajudei mais, porque eu não saí de casa e não fui frequentar aquele centro, porque eu não fiz uma caridade. Isso não será cobrado. Se meu entendimento é a minha compreensão será outra. E quantos espíritos estão aqui hoje perdidos porque não conseguiram entender isso e fazer essa compreensão quando estavam aqui na Terra? E hoje escuta essas palestras, não só a mim como todas as outras, e não consegue compreender que quando morreram foi somente o corpo. E eles conseguem ainda ver a sua família, conseguem ver a sua casa. Aquela pessoa materialista acha que tudo ali se acabou e continua vendo seus familiares, não entende porque eles não respondem, porque não consegue compreender. Vê aquela casa hora de um jeito, hora de outro, porque já fizeram todas as mudanças, já tiraram todos os móveis, já venderam, já olham, então eles ficam perdidos, esses espíritos que estão de lá.
porque tiveram entendimento e compreensão baseados no materialismo. Não tiveram essa compreensão que nós estamos tendo agora. E essa compreensão de Deus e de Jesus, ela é lenta, ela é pausada, ela é feita aos poucos, porque realmente é difícil. Ao lermos as páginas do Evangelho, é necessário que nós pegamos o dicionário para ver o que significa cada palavra no qual nós desconhecemos o significado, para não ler como se foi falado aqui, sem nenhum só proveito. Porque eu vejo em muitas palestras as pessoas perguntar, quem já leu o livro dos Espíritos e o Evangelho, as pessoas ficam com um pouco de medo, com vergonha, vai lá e lê aquilo ali em um dia, 2 dias, sem nenhum proveito, porque não conseguiu entender e não conseguiu compreender. Isso é uma base que nós precisamos ainda, estamos na matéria. Porque nós conseguimos realmente acharmos que a compreensão de Jesus e de Deus, ela é lenta. Porque a formação do mundo foi lenta. Todos os desígnios de Deus é lenta. Vocês são prova disso? Dessa casa? Não saiu daqui, não acordaram e tudo já estava pronto. A dificuldade que os irmãos teve em fazer, em adquirir a parte burocrática de má vontade das pessoas que aqui estavam. Mas Deus estava à frente e pôs esse propósito na vida de vocês e tudo se saiu. Mas tiveram compreensão no plano espiritual e assim teve a realização. Mas se nós estamos compreendidos dentro do próprio materialismo, seremos totalmente diferentes. Porque nós estamos sempre em busca da felicidade. Quero viver uma vida feliz, quero viver uma vida plena. E nós esquecemos que estamos aqui no mundo de prova e expiação, onde a felicidade não é desse mundo. Mas se eu sou uma pessoa no qual tenho minha compreensão materialista, acho que a minha felicidade está no corpo físico, na beleza. Nossa, se eu ficar perto dessa pessoa, desse homem ou dessa mulher, serei eternamente feliz. E começa aquela investida. Às vezes é uma pessoa que tem compromisso e eu não quero nem saber e vou e consigo. Agora sou feliz. Agora serei eternamente feliz. E quando eu consigo essa pessoa, vem, passa algum tempo, a paixão acaba. Não é amor, é a paixão. E vejo que a minha felicidade não está naquela beleza, porque aquela beleza física tem um espírito que às vezes está muito machucado. Esse espírito que vem de reencarnações, de várias reencarnações, que às vezes vem com uma beleza superior para mais uma prova. E nós da matéria, nossa, é isso que eu quero, a minha felicidade está ali. A paixão acaba, não está ali. Largo aquela pessoa sem nada, deixo ela e vou atrás da minha felicidade. Agora a minha felicidade é uma casa, é um carro. E trabalho exclusivamente 24 horas, deixo tudo, faço tudo e compro. Passa um tempo, minha felicidade não está ali. E sempre vou em busca da felicidade, porque o materialismo jamais será feliz. Porque as coisas, uma felicidade verdadeira, está nos ensinamentos de Deus, os ensinamentos do Cristo. Onde ele fala que a verdadeira felicidade não está em mim, está em fazer o próximo feliz. Essa é a verdadeira felicidade. A felicidade de ver alguém feliz, eu me torno feliz. A felicidade de ver aquela pessoa que eu acho que me persegue ser feliz, mas eu vou rezar por ela, ela me persegue, ela me faz isso, sim. Se ela estando feliz, eu também vou estar feliz. Fazer os nossos pais felizes, fazer o nosso esposo feliz, fazer com aquela pessoa que nos persegue feliz, que nós achamos que somos os nossos inimigos. Nós achamos que nos perseguem. São essas pessoas que necessitam de oração. São essas pessoas no qual nós precisamos rezar todos os dias. Aquela pessoa no qual nós fizemos algum mal. Nós precisamos fazer essa reparação. Não adianta somente perdoar. Você lembra que eu falei para vocês? Reparar. E se ela não quer a reparação, podemos fazer isso de maneira individual, levando mensagens para essa pessoa, levando mensagens aos parentes próximos a ela,
Quem sabe se a luz se acende também atinge essa pessoa. Então essa felicidade no qual eu tanto busco, se eu tenho no materialismo, é um entendimento. Mas se eu busco a felicidade de Jesus, é outra. E chegando do outro lado de lá, quando nós olharmos e compreendermos que realmente tudo é matéria, que o Espírito ele continua, e lá a nossa felicidade vai começar a preencher. Nossa mente vai começar a entender por que eu não consigo ver as pessoas, por que elas não me respondem. Alguém chega, você sabe onde realmente está. Nós vamos lembrar dessa palestra, nós vamos lembrar do entendimento que nós lemos dentro do Evangelho, porque nós começamos a compreender, entender que nós precisamos de mudanças. Nós precisamos mudar aos poucos. Não vamos achar que ao sairmos dessa porta seremos santos anjos, isso não existe. Como eu falei, as coisas divinas são lentas, a formação foi lenta. Mas é necessário que eu comece hoje. É necessário que eu não deixe para amanhã a minha mudança. É necessário que quando eu chegar à noite, chegar em casa, eu possa rezar por todas as pessoas que estão necessitadas. Por todas aquelas pessoas que me ofenderam, ou eu ofendi. Peço, Jesus, me dê compreensão que amanhã, se eu ofendo 10, 20 pessoas, que eu possa ofender pelo menos 17, 18, uma a menos. Que eu possa responder bom dia àquela pessoa que nem aí está comigo. Ela vai chegar quando eu falar bom dia, falar, mas o que foi dessa pessoa? O que acontece? E assim as nossas mudanças serão gradativas. Mas não podemos deixar para amanhã. É necessário que nós entendamos e compreendemos o hoje. Que amanhã nós não sabemos como será nosso dia. Eu lembro de uma história, eu não sei se eu contei aqui ou se foi no outro centro, onde tinha uma pessoa que chegou dentro de um hospital e muito grave, e essa pessoa ajoelhou, falou, Senhor, me ajude, não deixe com que a pessoa morra, né? Naquela fé inabalada, né? Quando o médico chegou e falou que a pessoa faleceu, ela deu o grito, mas como o Senhor deixou? Te pedi tanto, fiz tantas promessas, ajudei tanto, fiz tanta coisa, e o Senhor deixou que ela se fosse? Aí veio a ira contra Deus. E se ela tivesse o entendimento e a compreensão da morte nos ensinamentos de Jesus, ela sabia que se não fosse hoje a morte, seria no amanhã a morte. Mas naquele momento de desespero, pode ser que ela tenha alguma coisa. Será que ela realmente fez o ensinamento de Jesus? Não deixe o sol se pôr contra a sua ira. Será que ela queria ainda ter a oportunidade de falar para aquela pessoa, desculpa pelo que eu te fiz? E assim não teve, agora só vai falar com o corpo? E aquela dor de consciência vai pesar? Porque a compreensão da morte é isso, se eu não for hoje, será amanhã, como foi em outras reencarnações. Então é necessário que eu faça o hoje, não deixemos para amanhã. Peça perdão ao hoje às pessoas que estão próximo de nós, porque elas mais necessitam são os que estão próximos de nós. Peça perdão para Deus dos atos que nós fizemos e que amanhã a gente não possa repetir sobre isso. Então esse entendimento e essa compreensão que nós temos que ter. É o entendimento e a compreensão que nós temos que ter sobre o egoísmo. Porque se eu sou uma pessoa materialista, eu tenho um entendimento de egoísmo de um jeito. Que o egoísmo faz parte de todos nós. Nós somos espíritos imperfeitos. A predominância da matéria está. Então não adianta achar que nós chegaremos do outro de lá sem nenhum egoísmo. Mas se eu sou aquela pessoa no qual o materialismo predomina sobre mim, eu vou falar, Deus, como pôde deixar eu passar por tanta dificuldade? Porque eu sou a única pessoa que tem problema. E começo eu e eu. Vocês nenhum tem problema, só eu que tenho. Só a minha vida que é difícil, só o meu emprego que é difícil. É fácil você falar, queria que você tivesse 1 hora, 2 horas da minha vida para você ver o que realmente era o problema. Esquece de olhar para as pessoas que estão à sua volta, que estão com problemas piores do que a gente. E às vezes ela tem coragem de falar, não existe quem tem mais problema pior do que eu. Se tem uma pessoa que está falando isso,
que tem um teto, que tem onde comer, que tem um banheiro, que tem os ensinamentos de Jesus, teve uma oportunidade de frequentar alguma coisa. Pessoas que estão andando por aí, vagando, que não tem aonde dormir, que não teve nenhuma oportunidade de fazer nada, são piores. Ainda tem pessoas piores. Sempre há pessoas piores do que nós. Nós estamos numa fila de progressão. A gente começando lá atrás. Há pessoas muito mais infelizes em mundos inferiores, que estão almejando vir para o nosso mundo, que estão almejando melhora para cair aqui nesse mundo, nesse país tão maravilhoso. Pessoas que estão sem nada em meios de guerra, que é coisas mais difíceis. Trabalham o dia inteiro para comprar poucos centavos de comida, porque a economia está, e acha que eu sou difícil. Porque tem o meu entendimento de egoísmo do materialismo. A minha situação é difícil. Mas se eu tenho entendimento de compreensão de Deus, eu vou entender que as outras pessoas também passam dificuldades. Como há pessoas que eu acho que é melhor do que eu. Nossa, mas a vida de fulano é boa, a vida de fulano é tranquila, olha lá, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Nós só queremos ver o próximo. Acha que o próximo é melhor. Nós não vemos que às vezes o que acontece dentro das quatro paredes daquela pessoa, que eles acham que a felicidade é o dinheiro, e não é bem assim. Nós sabemos que uma das provas mais difíceis é a do dinheiro, que faz mais sucumbir as pessoas é o dinheiro. Nós necessitamos dele. Deus quer sempre para nós o bom e o melhor. Ele não nos dá, Deus não quer para nós o exagero, o luxo, a luxúria. Ele nos deu a simplicidade. Ele nos enviou as pessoas para nos ensinar a simplicidade. Esse é o entendimento que eu preciso ter. Ser simples. Para que no amanhã eu tenha compreensão de chegar de lá e entender tudo aquilo que aconteceu na minha vida. Ter a compreensão que quando eu chegar do outro lado de lá, eu vou conseguir ter o meu pensamento de levar a Deus. E quando vier aquelas cobranças que todos nós vamos ter a cobrança, todos. Mas o amor cobre uma multidão de pecados. Se assim eu fiz muitas coisas boas, o porquê eu não fiz isso, porquê eu não fiz aquilo, vai começar a aflorar todas as boas coisas que eu fiz na vida. Que eu consegui frequentar essa casa, que eu consegui ajudar o próximo, que eu consegui levantar, a perdoar, a rezar, e que ele começa a aflorar, que começa a vir os bons espíritos chegar perto de mim e vai me levar ao plano espiritual. E se assim fosse, as pessoas, os espíritos que estão nessa casa hoje, assim entendesse isso e fosse um plano espiritual que estão estendendo a mão para eles seriam muito mais felizes, mas ainda não conseguem ter esse entendimento e essa compreensão, porque é difícil, realmente é difícil. Porque, gente, passaram uma vida toda acreditando em uma coisa, e ao chegar de lá, ver que nada daquilo acontece, a gente fica perdido. Mas nós estamos privilegiados, somos as pessoas privilegiadas, porque nós temos esse entendimento. E quero que todos continuem, porque realmente não é fácil essa vida que nós temos. Esse estar vindo aqui, estar compreendendo. E quando mais nós temos esse entendimento e essa compreensão, mais Deus põe em nossas vidas coisas melhores. Para a gente aproveitar essa reencarnação e melhorar cada vez mais. Se eu tenho um bom entendimento, quando eu tenho uma dificuldade, eu não vou falar, Deus, por que você fez isso comigo? Senhor, me dê força para enfrentar. Me dê força que eu consiga enfrentar essas pessoas. Me dê força, sabedoria, entendimento e compreensão para me calar ou falar no momento certo e de maneira certa. Esse entendimento e compreensão nós podemos falar quase toda a noite, né? Mas nosso tempo já está acabando. Peço para vocês, rogo a Deus esse entendimento
de simplicidade, de caridade no nosso dia a dia. De estar vindo nessa casa maravilhosa, frequentar essa casa maravilhosa que nós estamos aqui. Isso é o que eu quero que vocês entendam e compreendam. Muito obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus e tenham todos uma ótima semana.